Então, primeiro ponto, você vai chegar lá e vai fazer uma análise química do solo. Fez a análise química do solo, identifica quais estão os níveis. Aqueles micronutrientes que estiverem com nível abaixo do necessário, nós podemos fazer uma intervenção direcionada, que eu vou falar sobre isso. Aqueles outros micronutrientes que estão em níveis adequados, de médio para alto, está no ponto crítico, a gente consegue, por exemplo, ir fazendo uma reposição via matéria orgânica e alguns micronutrientes, como eu vou explicar agora, como o boro, por exemplo, o zinco, eu estou fazendo uma aplicação anual, tá? Só que, para que eu consiga identificar como fazer esse manejo, eu preciso entender como funciona a dinâmica desses micronutrientes no solo, tá? A dinâmica desses micronutrientes no solo. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Pode voltar a tela aí, fazendo um favor? Vamos lá. Galera, eu dividi aqui para vocês os micronutrientes que estão na forma catiônica e os micronutrientes que estão na forma aniônica. Daniel, o que isso significa? Os micronutrientes, eles vão ser encontrados no solo ou com carga positiva ou com carga negativa. E saber disso daqui é importante para o nosso manejo, tá? É importante para o nosso manejo, tá? Você vai entender. Quais são os micronutrientes de carga positiva? Cobre, ferro, manganês, níquel e zinco. Isso significa que no solo eles estão sendo encontrados com carga positiva. Cobre, ferro, manganês, níquel e zinco. Daniel, não sei nada negócio de cátion, ânion. Cara, se você não sabe, deixa eu explicar um negócio. Agora, só assiste, tá bom? Só assiste. O que você precisa saber é que tem uns que vão dar carga positiva e outros carga negativa, tá? Só que essa carga positiva e carga negativa faz toda a diferença pra gente. Você não precisa, por exemplo, se preocupar, o ferro aqui é ferro 2+. Inclusive, né, com o fósforo, por exemplo, a gente tem uma interação aqui do ferro com o fósforo, mas não precisa ficar preocupado com isso agora, né? O que você precisa saber primeiro quem tem carga positiva e quem tem carga negativa. Porque isso daqui, na hora de fazermos o nosso manejo, vai fazer diferença. E aí nós temos aqueles com carga negativa no solo. Boro, cloro e molibdênio. Só que o boro, a maior parte das vezes, ele não vai ser encontrado com carga positiva, negativa, tá? Ele pode estar aqui, o BOH-, ele pode ser encontrado dessa forma, mas a maior parte das vezes ele vai ser encontrado na sua forma neutra, ou seja, nem positivo e nem negativo. E é aqui que as coisas começam a fazer sentido. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Talvez seja o ponto mais importante. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Pode abrir a tela? Ninguém ficar olhando para essa tabelinha agora? Eu quero que você preste muita atenção. Veja bem, micronutrientes são extremamente influenciados pelo pH do solo, tá? Pelo pH do solo. Micronutrientes são extremamente influenciados pelo pH do solo. Quando a gente tem um pH um pouco mais elevado, o que seria um pH mais elevado? 6, 6,5, tá? Um pH em água. Então, ou seja, corrigido, o solo está corrigido. Você pegou, fez uma boa aplicação de calcário, falamos sobre calcário ontem, inclusive, né? Fizemos aí uma boa aplicação de calcário, corrigiu o solo. Quando você corrige o solo, você melhora, né, o pH, melhora a saturação por bases, mas você aumenta também a quantidade de cargas negativas no solo. A nossa CTC, né, enfim, a gente está com mais cargas negativas. O que acontece, então, com os elementos de cargas negativa quando você aumenta o pH do solo? Eles vão ficar mais disponíveis. Daniel, não faz muito sentido. Se eu estou aumentando carga negativa e eu tenho um elemento com carga negativa, esses elementos de carga negativa vão estar mais disponíveis? Sim. Por quê? Negativo com negativo não se atraem, eles são repelidos. Então, as cargas negativas que estão no solo repelem os micronutrientes de carga negativa. Mas, Daniel, repelir não seria algo ruim? Não. É repelido das cargas negativas. Se ele é repelido das cargas negativas, ele vai ter que ficar em algum lugar. Onde que ele fica? Na solução do solo. Se ele fica na solução do solo, a planta tem facilidade de absorvê-los. Entende? Por outro lado, um solo com pH muito mais corrigido, ou seja, com muitas cargas negativas no solo, aqueles nutrientes de carga positiva, e olha só, eu falei dos carga negativa, mas eu quero que você segure o boro. O boro talvez seja um micronutriente que a gente tem que dar mais atenção, mas eu vou deixar de falar para ele no finalzinho aqui dessa linha de raciocínio, tá bom?
Quando, então, eu tenho mais cargas negativas no solo, que vieram, então, dessa correção do solo, através da calagem, né, o pH elevou, tudo bonitinho, esses elementos de carga positiva, eles vão ficar adsorvidos nessas cargas negativas. Óbvio. Se eu tenho um elemento de carga negativa, se eu tenho um elemento de carga positiva, como cobre, ferro, manganês, zinco, que tudo tem carga positiva no solo, e eu estou elevando a quantidade de carga negativa no solo, o que acontece com esses elementos de carga positiva? Vão ficar meio que presos. Olha, talvez a palavra correta não seja preso, a palavra correta é adsorvido, né? Porque ele não está 100% preso. Tá? Mas eu vou usar a palavra preso para ficar mais fácil didaticamente de te explicar isso daqui. Tá? Então eles vão ficar ali mais presos, mais adsorvidos. Tudo bem. Então quando eles estão adsorvidos, eles não estão disponíveis. Tá? Não estão disponíveis. E para micronutriente, isso aqui faz diferença, porque a quantidade é pequena. Se eu estivesse falando aqui de um potássio, por exemplo, o potássio tem carga positiva no solo, e ele vai ficar adsorvido também algumas cargas negativas, mas a quantidade no solo é tão grande que volta e meia vai liberando esse potássio, cálcio, né, magnésio, tudo tem carga positiva, né, e vai liberando. Só que micronutriente a quantidade é muito pequena, ou seja, um pouquinho que for adsorvido já vai fazer diferença pra gente. Então, ou seja, esses elementos eles tendem a ficar um pouco mais adsorvidos. Só que essa adsorção ela não é de tudo ruim. Por quê? Quando a gente pega um elemento como o zinco, por exemplo, o zinco ele é muito importante para todas as culturas. Quando você, por exemplo, pega ali, estamos com as cargas negativas elevadas por conta da correção do solo, né? Tudo bem, está tudo tranquilo. Esse zinco foi adsorvido. Quando essa movimentação no solo, a troca de cátions, a acidificação periódica que esse solo vai passando, vai fazendo com que esse zinco vai sendo solto. Então ele volta para a solução do solo, está tudo bem. Então ele é dissolvido, mas a própria mobilidade, a própria dinâmica no solo faz com que em dado momento esse pH vai baixando um pouquinho e esse zinco vai sendo liberado. Né? Então está tranquilo, não tem problema. Diferente do cobre. O cobre já é um pouco mais problemático, porque o cobre, a partir do momento que ele é dissolvido, a sua ligação com as cargas negativas é tão forte que normalmente ele não retorna. Ele não retorna à solução do solo. Aí a gente tem um problema, né? Aí a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Porque não vai ter cobre disponível. Certo? Perceba, o que eu estou te explicando nesse primeiro momento? O que eu estou te explicando? É que cada nutriente tem uma dinâmica diferente. É isso que eu gostaria que você entendesse. É isso que eu quero que você entenda. Que ele tem dinâmica diferente. Então, por exemplo, se eu fiz uma análise de solo, eu vou verificar cobre, vou verificar zinco. Se eu vi que o zinco já está numa quantidade muito menor, eu vou precisar acrescentar uma quantidade de zinco ali, né, para essa cultura, certo? Se eu estou ali com a quantidade de cobre que já está elevado, quer dizer que eu não preciso mais entrar com cobre. Enfim, eu vou ter que ir analisando. Por outro lado, o manejo correto de micronutrientes é que eu mantenha todos os micronutrientes essenciais em níveis adequados. E aqui entra o outro fator. Qual que é o outro fator? Matéria orgânica e a aplicação periódica. Tá? E a aplicação periódica.